Tralali, tralalá. E mais uma história a dona Joaninha irá te contar. Olá, eu sou a dona Joaninha e eu trago histórias para você ouvir a todo momento. E essas histórias fazem parte de um projeto muito lindo, que é levar a língua portuguesa para as crianças que vivem fora do Brasil. E assim elas mantêm a língua portuguesa viva nos seus corações. E outra coisa, este podcast também tem o objetivo de levar as histórias de autores brasileiros mundo afora. E então, tudo pronto para mais uma aventura com a dona Joaninha? Olha, mas antes de começarmos a nossa história, vamos respirar um pouquinho. E sabe por quê? Seu cérebro fica tão feliz quando você respira, porque ele vai acalmando, acalmando, para você aproveitar melhor a história. Então, fecha seus olhos um pouquinho, comece a respirar pelo seu nariz bem devagarinho. E aí, segura um pouquinho e solte bem lentamente este ar e vai esvaziando, esvaziando seus pulmões. Isso. Novamente, inspire, 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 como se você estivesse cheirando aquela flor bem perfumada. E agora, assopre, fazendo de conta que você está soprando a sua velinha de aniversário. Isso. Inspire novamente. Segure o ar um pouquinho aí, segure, segure. E agora solte. Maravilha! Vamos à nossa história? A Lupa Mágica. Quem escreveu esta história foi a Luciane Fontes e as ilustrações são de Sabrina Santiago. Olha, a dona Joaninha está tão feliz por contar uma história para vocês bem especial. Então, eu vou contar a história de um menino de 11 anos e o nome dele era Carlinhos. Ele tinha cabelo preto, bem liso, a pele morena, estatura mediana e olhos castanhos, encobertos por óculos escuros, que o Carlinhos usava frequentemente para proteger os seus olhos do excesso de claridade. E desde os 8 anos, o Carlinhos apresentava uma perda gradativa da visão, e por isso ele também usava uma bengala, e a bengala que ele usava era verde, e ela o ajudava a caminhar pelas ruas esburacadas lá do bairro onde ele vivia. A imagem que formava dos objetos, pessoas e paisagens era meio embaçada e não conseguia enxergar coisas que estivessem ao seu lado. Ele também tinha dificuldade para ler textos, mesmo que eles estivessem sido escritos com letras bem grandes. O Carlinhos sabia ler e escrever numa forma bem especial, chamada braille. Mas, na maioria das vezes, ele preferia levar seu notebook, o que gerava na turma da escola a maior curiosidade. Sabe por quê? O notebook dele falava. Toda letra que o Carlinhos digitava era lida pelo notebook. Olha que interessante, turma! Assim, Carlinhos tinha várias opções para ouvir um texto, já que ele não conseguia ler. Quando enjoava daquela voz robótica que tinha o laptop, pedia para um colega para sentarem-se próximos e o amigo, ele lia o texto em voz alta para o Carlinhos. A voz humana
no seu ponto de vista, era sempre mais harmoniosa e agradável do que aquela voz robótica quando estivesse usando o computador. Carlinhos, portanto, era um menino alegre, tinha amigos e gostava muito de ouvir as histórias contadas pela vovó Nena e pela professora Ana. Histórias que saíam dos livros ou da imaginação delas, e essas histórias invadiam a mente do menino com imagens fabulosas e fantásticas. Carlinhos tinha grande paixão pela natureza e não perdia uma oportunidade de usufruir do perfume que exalava das flores, ouvia o canto melodioso dos pássaros, sentia saudades de quando conseguia avistar um pássaro voando, quando conseguia ver as flores que coloriam as árvores do seu quintal. Tinha medo que essas imagens se apagassem de sua memória. Todos os dias esperava na porta de casa pela chegada do seu amigo Paulinho, com quem caminhava até a escola. Na verdade, o Carlinho já conhecia o trajeto de cor, mas como abrir mão daquele bom dia caloroso e pontual de seu amigo e das histórias engraçadas que ele sempre tinha para contar sobre o seu cãozinho arteiro e sua galinha dengosa? Verdade, né, turma? Não dava para abrir mão disso. Numa bela manhã de quarta-feira, seu amigo não apareceu como esperado. Seu celular apitou, informando a chegada de uma mensagem. Era Paulinho avisando que estava passando mal e sua mãe o levaria ao médico naquela manhã. Carlinhos respirou fundo, pegou sua bengala e começou a caminhar em direção à escola. De repente, sua bengala esbarrou numa caixa. Tentou desviar-se, mas por onde ia, a caixa ia junto. Então decidiu verificar sobre o que se tratava. Abaixou-se e pegou a caixa. Dentro dela, tateou um objeto estranho com uma parte de vidro arredondado e um cabo bem resistente. Levantou o objeto próximo aos seus olhos para que pudesse explorá-lo com sua pouca visão. Dentro do círculo de vidro, viu uma imagem que aumentava rapidamente o tamanho das coisas ao seu redor. Ele viu a formiga que corria apressada com uma folha verdinha na cabeça. Subitamente, foi arrastado para dentro daquele círculo de vidro e o círculo virou uma bolha gigante que começou a se mover. Nossa! O círculo sobrevoou as árvores frondosas, ora com frutas, ora com flores, mangueiras, jabuticabeiras, ipês amarelos e roxos. O Carlinhos avistou pássaros inesquecíveis de cores deslumbrantes e tamanhos variados. Havia cupinzeiros pontudos, bois, vacas pastando, siriemas correndo e deixando ecoar um canto estridente e único. Em seguida, a bolha avançou em direção ao rio que passava ao lado da mata. Mergulhou fundo e esbarrou em peixinhos diversos, pedras coloridas e ramos das mais diferentes formas. De repente, um peixinho veio em sua direção e abriu a boca. Carlinhos levou um grande susto. A bolha passou a virar rapidamente até sair do rio. A bolha então rolou pela grama, deixando-se levar pelo balanço dos ventos. Os raios de sol a penetraram, aquecendo a pele do menino e iluminando o cenário que se modificava diante de seus olhos. As nuvens no céu formavam imagens incríveis. Um pássaro de asas gigantes, um cachorrinho sorridente deitado com a barriguinha para cima, um elefante de orelhas compridas e olhos arregalados. Carlinhos perdeu-se entre tantas imagens e imaginações.
A tarde caiu sem que percebesse. O céu avermelhou-se no horizonte e despertou a lembrança de uma tarde em que jogou bola com os amigos antes de começar a perder a visão. Perguntou-se intimamente: será que eu consigo voltar a jogar bola? E o Carlinhos pôs-se a imaginar e, inesperadamente, foi tomado de grande ânimo e entusiasmo. Decidiu que, quando retornasse, conversaria com seus amigos e proporia pensarem juntos um novo modo de funcionamento para que ele pudesse ser incluído no jogo. Aos poucos, a noite foi caindo e, sem que Carlinhos percebesse, a escuridão apossou daquele espaço sem fim. E uns pontinhos brilhantes começaram a pipocar naquele fundo azul. Ele então sentiu frio e fome, sentiu saudades de casa, mas ele adormeceu. Quando acordou, estava deitado em sua cama e na mesinha ao lado identificou um objeto. Lembrou-se então da viagem que fizera. Teria sido um sonho, fantasia, realidade? O menino não conseguiu chegar a uma conclusão sobre o que se havia passado com ele, mas mantinha vívidas as imagens de uma paisagem cheia de luz e cor. Carlinhos então pôs-se de pé, mais que disposto do que nunca. Preparou-se para mais um dia. Bem, de qualquer forma, ele decidiu levar consigo aquele objeto estranho. E quem sabe, aquele objeto era mágico. Viraria uma bolha e o levaria para lugares novos e desconhecidos. Quem sabe isso poderia ser verdade. E esta história entrou por uma porta e saiu por outra. Quem quiser saber mais, entre lá no podcast da Dona Joaninha. Você tem muitas e muitas histórias para ouvir, assim como essa da lupa mágica. E fique com um abraço da sua amiga, a Dona Joaninha. Tchau, tchau!